Oi, olá. Primeira vez que você está vindo aqui? Se inscreve. Ativa as notificações, que é aquele sininho. Tenho certeza que você vai gostar desses conteúdos. Os conteúdos desse canal é para desenvolvimento pessoal. São ferramentas para a sua autoestima, ferramentas para você recuperar a sua autoconfiança. Então, assim, todas aquelas habilidades que a gente precisa para crescer na vida são os tópicos que eu falo aqui, que na realidade são ferramentas, coisas que às vezes estão a seu alcance, mas que você, por estar passando por algum problema, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, por alguma doença, você não imagina que aquilo pode te ajudar, e pode. Então, o que eu faço aqui é lembrar você que você é capaz de se reconstruir, você é capaz de se melhorar, você é capaz de ter uma vida próspera, digna, alegre, feliz. Tá entendendo? Então, é sobre isso que falamos aqui nesse canal. É um canal mais ou menos de cura, né? Do nosso cognitivo, da forma como a gente pensa, das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas ações. Quem já está na casa, eu quero agradecer imensamente o apoio, o carinho, o respeito, minha gratidão, gente. Nosso tópico de hoje é saber ouvir. Saber ouvir é uma coisa muito difícil, principalmente se alguém está nos ofendendo. Imagina você ter que engolir seco. Isso pode trazer uma série de consequências. Você pode ter problema cardíaco, você pode ter um AVC, você pode entrar num estado depressivo, o seu colesterol pode subir, porque o seu cortisol, que é um veneno, né? Precisamos do cortisol no nosso corpo, mas em excesso ele é um veneno, ele pode destruir a nossa vida. Então, saber ouvir não é de forma alguma uma ação passiva. Mas isso não significa que devemos ser o assunto principal da conversa quando alguém nos conta sobre seus problemas. A importância de saber ouvir, quando alguém vem falar com a gente, é essencial. Saber ouvir não é algo fácil, não é. Temos queremos dar opinião, se for sobre nós, então nós queremos nos defender, nós queremos nos explicar, nós queremos nos justificar. Então é muito complicado. Às vezes acreditamos que ouvir e prestar atenção é o suficiente para conseguir isso. Mas nada poderia estar mais longe da verdade do que isso que eu acabei de falar. Então, vamos pegar aqui uma situação específica. Imagine uma discussão entre você e um amigo ou uma amiga, na qual uma contra para a outra que brigou com a sua mãe no dia anterior. Você se sente extremamente preocupada, mas assim que a pessoa acaba de falar, você aproveita para referir uma experiência semelhante do seu passado. Será que você realmente ouviu a sua amiga? Parece que você usou mais a preocupação do outro para poder falar da sua própria vida. Você realmente não ouviu sua amiga ou seu amigo. São erros que nós cometemos ao ouvir os outros. Posso ter criado uma dúvida em você. Você realmente sabe ouvir? Você certamente pensa e você pode estar certo. Você certamente pensa assim, eu sei ouvir. E pode até estar certo. Mas é importante apontar os erros aqui
mais comum que cometemos ao ouvir os outros. O primeiro é perfeitamente demonstrado pelo exemplo que eu acabei de falar. Você usa o que a sua amiga ou seu amigo veio falar com você para você desabafar algo que aconteceu com você. Isso não é legal, isso não é certo, isso é um erro. Você pode sim falar da sua experiência em outro momento. Aquele é o momento da sua amiga ou do seu amigo desabafar. Aquele é o momento que você precisa acolher aquela pessoa. Você está entendendo? Alguém nos conta sobre uma situação que os incomoda e aproveitamos para falar sobre o nosso passado? Não é o momento. É o momento daquela pessoa, é o momento de ser acolhida daquela pessoa. Então a gente pode sim falar do nosso passado, porque aquela pessoa é nosso amigo ou nossa amiga, mas em outra oportunidade, em outro momento. A segunda, mais fácil perceptível, dá o assunto muito rapidamente. Nossa amiga ou nosso amigo nos conta sobre uma discussão com a mãe e nossa resposta será assim: vai ficar tudo bem, amanhã tá tudo bem. Olha, gente, você ouve, apenas acolhe a sua amiga, porque amanhã tá tudo bem, você não está dando a importância do que está acontecendo com a sua amiga ou seu amigo. Você precisa conversar, ouvir, entender o que aconteceu entre a mãe e a filha, né? E dar uma opinião diferente. A terceira, talvez a mais sutil, é aquela que consiste em você jorrar frases sem importância, como não se preocupe, isso é bobagem, tudo vai passar com o tempo. Isso você está minimizando e desvalorizando o problema da outra pessoa, né? Então, o quarto erro que a gente comete é certamente o mais frequente que as pessoas cometem. Dizemos ao outro o que fazer, dando-lhe conselhos e soluções para que eles possam implementar. Como você pôde ouvir, em todos os casos que acabamos de discutir aqui, a pessoa que precisava falar não foi realmente ouvida. Seu interlocutor falou mais, no caso você, falou mais sobre ele do que sobre o problema que afeta a pessoa. Então, esconder nossa preocupação sobre nossos amigos prova que a gente não está dando atenção ao problema que a pessoa está passando. Essas situações podem nos levar a pensar que somos pessoas egoístas que pensam que sabemos ouvir, mas que na verdade você aproveitou para falar de si mesmo. A escuta é um processo que requer atenção, mas que também requer levar em conta as preocupações do outro e não intervir com questões pessoais, ou seja, não fale sobre você quando alguém vem falar de um problema. Além disso, quando damos conselhos ao outro sobre o que chama a nossa atenção, não estamos ouvindo aquela pessoa corretamente. Podemos dar nosso ponto de vista, claro, a pessoa confiou na gente, mas não podemos dizer a ela como ela deve se comportar ou o que deve expressar, porque nós não estamos no lugar daquela pessoa. E a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Nós só temos a versão de um lado, mesmo aquela pessoa sendo nossa amiga, nosso amigo, a pessoa que a gente confia. Nós só temos uma versão. Nós não sabemos o que aconteceu ali. E nosso amigo, nossa amiga pode estar passando por um problema delicado, pode estar passando por um problema de baixa autoestima e
maximizar o que aconteceu. Se fizer isso, trazemos nossa personalidade para o problema da pessoa. Então, como saber ouvir? De qualquer forma, você precisa deixar seu ego de lado para que ele não apareça quando você ouvir alguém. Mesmo que seja uma situação difícil de aceitar, você deve esconder suas próprias preocupações. Então, descubra como ouvir corretamente. Agora que você conhece os 4 erros, né? E mais algumas coisas que eu já falei, em que muitas vezes caímos quando pensamos que estamos ouvindo. Então você deve aprender a ouvir verdadeiramente que você se importa com aquela pessoa. Entendeu? Saber ouvir com sinceridade, sem pensar nos seus problemas, mesmo que sejam iguais, mesmo que tenha sido uma coisa que aconteceu com você, focando apenas no que o seu amigo ou sua amiga está lhe dizendo. Devemos tirar da cabeça a ideia de que ouvir é uma ação passiva, porque ao contrário, é algo que requer ações. Portanto, é necessário que aprendamos a fazer da maneira correta para que a pessoa perceba que nós nos importamos com ela. Então, eu vou dar aqui algumas chaves essenciais para você aprender a ouvir. A primeira coisa, nunca dê soluções para o problema dos outros. Cada problema é individual. E se você não é um profissional, você não tem algumas ferramentas para poder ajudar aquela pessoa. Então, faça com que a pessoa se sinta acolhida. Se a pessoa foi na sua casa, você pode pedir a pessoa para descansar. Você faz um chá de camomila, você pode fazer um chá de cidreira, pode fazer um chá de melissa, você pode abraçar a pessoa, que é uma coisa importante, e esperar que aquela pessoa se acalme e depois, outro dia, principalmente em questões familiares, entre mães e filhos ou filhas, são questões delicadas que às vezes nós damos uma opinião pessoal e depois elas lá fazem as pazes e a gente fica com cara de bobo, porque interferimos em uma relação muito delicada, que é mãe e filhos, ou pai e filhos, ou irmãos, né? Então, se você é uma pessoa leiga, se você não tem ferramentas para ajudar aquela pessoa naquela hora, fazer a pessoa entender, ouve, fica ali abraçado com seu amigo ou seu amigo, faz uma comida gostosa, faz um café, faz um chá, a melhor coisa é um chá para a pessoa relaxar. Pergunta se a pessoa não quer descansar um pouco, né? Acolha a pessoa dessa forma. Então, nunca dê soluções. Não é aconselhável dar solução ao outro ou dizer-lhe como deve agir quando o assunto é pessoal da outra pessoa. Portanto, no entanto, você pode fazer perguntas que o encorajem a pensar melhor e tomar decisões. Porque quando estamos nervosos, nós não pensamos corretamente e tomamos decisões erradas que depois a gente se arrepende.
Esta é uma ótima maneira de se concentrar em seus problemas. Explore o assunto. Se você estiver realmente ouvindo, faça perguntas que demonstrem o seu interesse pelo que a pessoa está falando, mas não dê opinião pessoal. Você está entendendo? Como foi que aconteceu isso? Por que que vocês brigaram? Perguntas desse tipo, mas não dando solução. Você pergunta para a pessoa, o que você acha disso que aconteceu? Isso já aconteceu outras vezes? Como foi que você agiu da outra vez? Entendeu agora? Então, o que você vai fazer agora é outra pergunta que você pode fazer para a pessoa. Demonstre que você pode interagir sem falar dos seus problemas. Evite a todo custo falar sobre si mesmo. Concentre-se apenas na outra pessoa, no que ela está lhe dizendo. Evite falar sobre si mesmo, a menos que ela peça diretamente para você compartilhar as suas experiências que foram semelhantes à dela ou à dele. Não subestime a importância do assunto. Ouça com atenção. Acolha a pessoa, segure as mãos da pessoa, abrace a pessoa. Mesmo que pareça trivial para você, a pessoa que lhe conta sobre os seus problemas está falando com você sobre um assunto que é importante para ela. Então, nunca subestime alguém que o problema que uma pessoa vem te contar. Também não dê opinião pessoal e não fale dos seus problemas, das suas experiências similares que você passou. Então, essa é uma forma da gente ajudar os nossos amigos, respeitar o momento dos nossos amigos. Então, boa sorte para vocês. Tchau.